é Natália, de 29 anos, moradora do bairro do Telégrafo e está desempregada no momento. Natália nos relata o desafio que vive a cada dia morando no local em que reside. Nos conta que sua maior dificuldade é em relação às chuvas, que alaga sua rua e principalmente sua casa, e com isso acaba perdendo o pouco que possui. Diz que muitas vezes o acesso a hospitais, à escola dos seus filhos, à farmácia ou a um mercadinho sequer se dificulta devido aos alagamentos que ocorrem no local. Nos conta também que a iluminação é precária. Muitos assaltos ocorrem no local devido à falta de segurança e de iluminação pública. Natália diz que sua maior vontade é se mudar para um local melhor junto a seus filhos e seu marido, com mais segurança. Porém, pelo fato de estar desempregada, diz que esse sonho terá de ser adiado. Fomos fazer uma visita na residência da Dona Maria, de 72 anos, que é deficiente visual. Dona Maria reside na Travessa Timbó, bairro Pedreira, um local sem condições adequadas de moradia. Durante a entrevista, Dona Maria relata a falta de estrutura da rua onde mora e que não tem esgoto, saneamento básico e água encanada. A rua é estruturada com pontes cheias de buraco. Vive em condições precárias, insalubre. Se para uma pessoa saudável é sub-humano morar em condições assim, agora imagine como é para uma senhora que vive diariamente sem acessibilidade. Falta de um direito fundamental que está explícito na Constituição Federal de 1988, que é o direito à liberdade, direito de ir e vir. Durante a entrevista, perguntamos: Dona Maria, qual a dificuldade onde a senhora mora? Ela responde: as minhas dificuldades são muitas, principalmente para sair de casa. Perguntamos: o que a senhora entende por moradia adequada? Ela responde: no início era bom, eu enxergava e dava para andar entre as pontes, mas agora tem muita violência, roubos e brigas. Moro aqui há mais de 36 anos. Perguntei: O que o poder público poderia fazer pela senhora, pela sua comunidade? Ela responde: nós precisamos de muitas coisas. Em primeiro lugar, esgoto, saneamento básico. A nossa rua é cheia de entulho, mas ainda tenho esperança que um dia melhore. Condição de moradia da Dona Maria, né? Uma senhora com mais de 80 anos, ela vive nessa situação, não tem ajuda, não recebe benefício, vive ela e o marido, onde nenhum dos dois tem uma renda. Ele vive fazendo bico quando aparece, né? Ela estava nos relatando que ela recebe ajuda muito da comunidade, da igreja que ajuda ela, os vizinhos, que algumas das vezes ela não tem nem o que se alimentar. Ela conta somente com a atenção e o carinho da população que sempre está aí disposta a estar ajudando. Pronto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós somos alunos da FAMAS e estamos realizando um trabalho sobre moradia precária. E gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. Primeiramente, qual é o seu nome? Eu sou Ana Carolina, sou arquiteta aqui da Coab, trabalho no setor da política habitacional. Tá. Qual o seu entendimento sobre a moradia adequada? Olha, no Brasil a gente tem hoje um entendimento bastante amplo do que é o direito à moradia, né? Eu acredito que os avanços que a gente tem nessa concepção de moradia no Brasil, eles são importantes. Então, assim, a moradia adequada, isso está reconhecido na lei brasileira, na legislação brasileira. Não é o direito só à moradia em si, à casa em si. É o direito à cidade, aos serviços urbanos. É o direito à cidadania, né? Então, na cidadania a gente tem a educação, a saúde, o lazer, a segurança, né? Então,
A moradia, o conceito de moradia digna, que inclusive está posto na legislação brasileira, ele é bastante amplo, ele abrange tudo isso. Não é só ter a casa, é ter os serviços urbanos, é ter a infraestrutura, é ter acesso a todos esses equipamentos e serviços que fazem da pessoa um cidadão. É tudo isso. Tá. E de que forma o governo do estado, através da Coab, tem atuado no sentido de garantir o direito social à moradia adequada? Ainda que na legislação brasileira a gente tem esse conceito amplo da moradia, uma coisa é o que a legislação garante, outra coisa é a efetivação desse direito. Então a gente tem avanços em programas habitacionais, desde o governo federal, tá, que atuam nas diversas frentes, não só na produção da moradia em si, mas na melhoria de unidades habitacionais, na infraestrutura, na regularização fundiária. Tá? Então isso a gente tem desde a política nacional e na estadual. Na estadual, o governo do estado, além de atuar na regularização fundiária, na produção da moradia, no investimento em assentamentos, na intervenção em assentamentos precários, tem uma lei, né, um programa que já foi inclusive consolidado por meio de lei, que é o Cheque Moradia, que atua na melhoria das moradias em si. Então, o governo do estado atua em todas essas frentes. A gente tem avanços da política habitacional no estado que são importantes, não só o governo do estado, mas a atuação de outras esferas como as prefeituras, empresários, organizações sociais também podem acessar recursos e atuar. Mas o desafio no estado é muito grande, porque os números do estado são grandes, são importantes dentro da sua proporção, principalmente na região metropolitana. Na região metropolitana, a gente tem um problema sério no que diz respeito aos assentamentos precários, um problema complexo, né? É a região urbana com a maior proporção de assentamentos precários. Então, hoje, o que o governo do estado está fazendo no investimento de assentamentos precários está bastante concentrado na região metropolitana de Belém, mas ainda há muito a se fazer porque é um problema complexo. É um problema que foi historicamente construído, tem uma série de fatores que não se encerraram, que continuam. Então, ainda que se atue hoje, esse fenômeno, essa situação, ele continua se reproduzindo. Então, com certeza já há muitos avanços, muitas frentes de ação importantes, mas o problema é grande, é também importante. Tá, e no seu entendimento, o que leva essas pessoas a irem ocupar esses locais, vivendo em condições de vulnerabilidade, né? Com certeza ninguém escolhe morar assim porque quer, ou simplesmente eu quero. É por falta de oportunidade, com certeza. Por não ter a possibilidade de morar em lugares mais estruturados. Apesar de estar morando e vivendo naquele lugar inadequado, ele está próximo de serviços. Então, mesmo que precariamente, ele consegue acessar minimamente o que a cidade tem a oferecer. Né? Então, se essas famílias tivessem como pagar, com certeza elas não morariam aqui. Elas morariam, pelo que elas podem pagar, distante. Né? Então, para poder estar próximo a alguma ocupação, algum tipo de trabalho, né, elas se submetem a morar dessa forma. Né? E aguardam, né, ficam no aguardo da atuação do poder público, que, pela demanda imensa, muitas vezes não consegue alcançá-la. Né? Então, Ana Carolina, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada pela ajuda, tá? Tá, ok.